Você sabe o que é compliance? E como implantá-lo nos condomínios? Hoje vamos falar sobre compliance, como implantar nos condomínios. Nosso convidado é o Dr. Felipe Ferrarese, de Blumenau, que está hoje em Balneário Camboriú, para falar sobre compliance. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. E é um assunto importante para que os síndicos, cada vez se aprimore cada vez mais e justamente passe a incorporar essa cultura do compliance dentro do condomínio. É uma cultura, né? A gente fala muito também sobre a cultura da qualidade, aqui a gente fala sobre prestadores de serviço, outras situações também, e o compliance não deixa de ser, uma cultura da qualidade. Mas o que é o compliance, doutor? O compliance vem justamente de um termo em inglês, to comply, que significa você manter de forma ordenada, de forma organizada, você corresponder a todas aquelas práticas dentro do condomínio, controles, ações do próprio síndico, e documentação em consonância com o que diz a legislação, com o que também se espera, digamos, de cumprimento das normas legais, e também serve como aí uma oportunidade para que o condomínio crie políticas internas, controles que possam trazer transparência, que possam melhorar a eficácia da sindicatura, da gestão condominial, que possam aí também, de uma certa forma, vai refletir na satisfação dos condôminos, e até numa harmonia entre eles. Então veja só que esse compliance ele vem justamente para alinhar tudo que o condomínio vem praticando, toda a sua questão documental, todas as formalidades necessárias para aquilo que a lei exige, para a correta correlação com o que a lei exige, mas também oportuniza a criação de ferramentas internas para que você tenha aí um ambiente, uma gestão condominial mais eficiente e mais moderna. Mais transparente também, né? A gente fala, por exemplo, na arquitetura, que a gente faz um master plan, por exemplo, que vai lá, audita o prédio inteiro, vê todas as leis que possa colocar, acessibilidade, a norma de desempenho, enfim. E seria isso mais voltado para a parte jurídica. Quem sabe pensar numa figura do master plan jurídico, quem sabe se encaixaria nessa figura, mas é justamente isso. Eu vou citar um exemplo, de um determinado condomínio, por exemplo, lá em Blumenau, onde se verificou recentemente que diversos laudos, diversos autos de vistoria estavam vencidos, É um condomínio que já conta aí com 6 anos desde a sua entrega, nunca fez um laudo de estanqueidade, o AVCB estava vencido. Então, o que acontece? Por mais que sejam checagens até simples, mas são controles, são questões legais que estamos falando, e quando a gente fala de questões legais, a luzinha do síndico relacionada à responsabilidade civil precisa acender. E acender já no vermelho, porque algumas consequências que podem decorrer de uma má gestão, e que, claro, o compliance certamente vai ajustar tudo isso e vai ajudar a consertar, pode trazer consequências aí patrimoniais e até mesmo pessoal para o síndico. Isso é uma segurança para o síndico. Mas assim, como que se aplicaria isso nos condomínios? Então, o síndico ele precisa procurar profissionais. E hoje em dia, quando se fala em compliance, existem consultores que trabalham especificamente com compliance, pessoas de outras áreas profissionais, como advogados, contadores, auditores, porque o compliance realmente acaba sendo uma boa parte do seu desempenho como se fosse uma verdadeira auditoria, Uma auditoria para levantamento de informações, mas ao mesmo tempo um trabalho que é executado para a implementação de outras questões. Por exemplo, imaginando um condomínio que está lá bagunçado, até com suas regras, com o regimento interno, com a convenção, então você pode criar políticas internas, Políticas internas relacionadas, por exemplo, à questão da LGPD, que é outro assunto extremamente importantíssimo hoje no mundo condominial, questões políticas relacionadas à parte financeira arrecadatória do condomínio, questões
relacionadas à transparência, né? A acessibilidade das informações. Então, tudo isso vai resultar no desempenho do trabalho do síndico, vai trazer mais transparência para o condomínio, diminuiria animosidades, traria um ambiente mais harmônico. Então, toda empresa, quando precisa fazer seus planejamentos, e isso vem de uma origem das empresas, né? Mas as empresas grandes, né? Muitas empresas elas fazem o compliance justamente para ver se aquela atividade que ela está desempenhando está trabalhando em todas as etapas ou cadeias produtivas dentro da legislação, dentro das regulamentações e dentro daquilo que foi instituído pela empresa. E o condomínio é diferente, porque a complexidade do condomínio hoje em dia se equipara a uma empresa. Então, das mesmas formas como as assembleias gerais são realizadas, como é que se trabalha a questão financeira com os fundos, né? Algum fundo arrecadatório do condomínio, o fluxo de caixa, as questões relacionadas aos prestadores de serviço. Então, ela não vai desde uma simples análise documental, ela pode se estender até mesmo a verificação de determinado prestador de serviço, se, por exemplo, ele está com o IPI correto. Então, você consegue, com essa ferramenta instituída no condomínio, e dependendo para onde ela se localizar, atingir níveis assim de análise, de verificações, que cada vez mais só tende a contribuir para o condomínio, naquilo que o síndico se desejar e do tamanho do compliance que ele depende implantar também, né? São vários benefícios, né? Inclusive deve ter muita economia, inclusive em várias decisões, né? Parte fiscal também, entra tudo. Entra tudo. Então, cada informação do condomínio vai tratar de uma forma legal e de uma forma profissional, né? Então, certamente daí podem advir economias, pode ocorrer melhorias de investimento, alguma coisa que eventualmente o síndico está deixando de observar relacionada a prazo, relacionada a validades, relacionada até mesmo a cobranças, né? Aplicações também. Aplicações. Então, acaba sendo um trabalho que tem vários nichos das diferentes áreas, e eu volto a dizer, ele serve como uma ferramenta também para a instituição de novas políticas, de novas culturas dentro do condomínio, né? Como mesmo a questão do tratamento dos dados pessoais da LGPD, como também outras questões aí relacionadas à destinação do lixo, ou até mesmo do uso das áreas comuns. Enfim, o trabalho ele já existe no mercado, né? Tem vários profissionais realmente que desempenham essa atividade e, sem dúvida nenhuma, isso tem que ser olhado não como custo, mas sim como investimento, porque vai ter o retorno. Evidentemente que o trabalho de qualquer um, né? Vai se pagar. E aí, com certeza, tendo uma boa empresa ou bons profissionais que desempenham e conseguem implantar o compliance, e aí, um parênteses, né? O compliance precisa ser implantado. Evidentemente que você tem que trazer essa ideia e essa apresentação para uma Assembleia Geral, mas o sucesso disso depende muito da colaboração dos condôminos e também da persistência do síndico. Fazer tudo em conjunto, né? E vamos aproveitar e perguntar aqui da região, né? Do Vale do Itajaí que a gente está falando, litoral, como que o doutor percebe essa movimentação aí do compliance? Então, a gente consegue observar nos condomínios, que até já... E vamos falar a verdade, né? A gente acompanha os condomínios e ainda vê uma movimentação tímida diante da importância da LGPD. Então, o condomínio trazer a implantação da LGPD para dentro dele, com as políticas próprias, pode se dar através de uma implantação, mas por que não através já de um compliance, onde você abrange um trabalho com escopo ainda maior, né? Então, todas essas verificações, a gente acaba observando ainda de forma tímida dos condomínios, ao passo que a gente vê ainda muitos erros simples, muitos equívocos assim, banais praticados pelo síndico. Vamos pegar lá questões
sobre quórum e por aí vai, ou relacionadas até à questão de enfrentamento, de como você tem que fazer o despejo do esgoto, questões relacionadas a uma área comum, por exemplo, que foi construída em total desacordo com a NBR, com as normas técnicas. Então, uma construção que atrapalha o vizinho do lado. Né? Uma construção que nós estávamos conversando antes, a construção que atrapalha o vizinho do lado, mas também a gente pode ver isso ao passo de você destinar, às vezes, um fundo que está com valor significativo para fazer uma aplicação, para ter uma destinação. Outra política extremamente importante que muitas vezes acaba entrando dentro do compliance e até sugerido como a implantação de uma política, a política implantada relacionada às manutenções, né, preventivas, que são poucos condomínios que têm esse tipo de acompanhamento, e depois, quando acontece alguma coisa mais grave, o investimento é extremamente caro, e aí não é uma manutenção preventiva, é uma corretiva. Tudo que é corretivo é mais caro. O preventivo é investimento porque evita um dispêndio maior financeiro no futuro. Então, veja só, ele acaba englobando várias áreas, né? E também acaba tendo uma visão por parte desses profissionais do modo que o condomínio também pode gerar receita, né? Por exemplo, com a instalação de placas solares, agora, recentemente, algumas fachadas de alguns condomínios estão se prestando aí a publicidade, e isso tudo acaba gerando... Pontos turísticos, às vezes, de pontos turísticos, isso acaba gerando renda. Então, você tem que ter, e a gente fez a analogia com a empresa, o síndico tem que ter uma visão um pouco voltada para o empreendedorismo também quando se fala do compliance. É uma empresa, né? E mais do que tudo, são vidas, né? Então tem essa questão aí da segurança em primeiro lugar. E o compliance ajuda tudo isso, né? E muitas vezes que cidades, às vezes, que não tem umas leis específicas, que nem aqui em Balneário, o doutor comentou sobre a lei, sobre a manutenção, então aqui existe uma lei, Porto Alegre também tem, algumas cidades têm, mas às vezes não é porque está na lei, que só porque está na lei que vai ter uma multa que tem que fazer. Não, no compliance entra para colocar o condomínio todo em ordem, né? Exatamente. Doutor, eu quero te agradecer aqui pelo um tema muito rico, a gente realmente... isso soma muito, sabe, no dia a dia dos condomínios, e principalmente que a gente sempre está falando sobre essa questão de usar estratégias inteligentes, né, pensando a médio e longo prazo, né, que o benefício acaba vindo mais rápido e o síndico está mais seguro aí nessa jornada aí, que não é fácil, né, a gente sabe aí que ser síndico é um desafio. É um desafio, mais importante que os síndicos, né, e os moradores, os condôminos, estejam nos assistindo e consigam perceber que tem ferramentas à disposição aí para melhorar sempre a vida de todos nós e também um ambiente mais transparente. Né? É isso aí, muito obrigada a vocês também, não esquece de deixar aquele like pra gente, a revista do Condomition também no portal Condomition, todos os dias enviamos para mais de 50 grupos aí para o Brasil todos, dos síndicos, o conteúdo do portal. Muito obrigada, doutor.